tá bom? Então, é o que vai estar falando aqui, ó, no texto aqui, ó. Número igual de tracinhos indica lados congruentes. Número igual de arquinhos indica ângulos congruentes. Então, quando você estiver falando essa parte de arco, você vai estar se referindo aqui aos ângulos e os tracinhos serão aos lados. Então, ó, dois triângulos são congruentes quando os lados e os ângulos de um deles são respectivamente congruentes aos lados e os ângulos do outro. Nessa parte da definição, ele está querendo dizer que esses dois triângulos são congruentes quando estiver analisando tudo, todos os ângulos e todos os lados. É isso aí que ele está querendo dizer. Só que existem alguns, podemos dizer, critérios mínimos que você pode estar observando para ver se os triângulos são congruentes. Então, se você der uma observada, o triângulo tem justamente 3 ângulos e 3 lados. Então, você teria que estar vendo 6 coisas, né? No caso aí, você teria que estar vendo os 3 ângulos mais os 3 lados. Só que tem agora os requisitos mínimos. Eu vou estar vendo esses casos aqui, depois eu volto para essa parte aqui, né? Então, é essa parte que interessa para nós, para estar fazendo aí o simulado. O conceito matemático de congruência de triângulos estabelece que dois triângulos são congruentes quando. Então, ó, essa parte aqui é os requisitos mínimos. Se você fosse pegar o requisito máximo, seria 3 ângulos e 3 lados. Então, você tinha que estar analisando aí os 6 elementos aí, né? Você pode estar analisando aqui, ó, cada lado de um dos triângulos é congruente ao seu correspondente no outro. Aí vai estar mostrando aqui cada um desses detalhes aqui, viu? Só vou mostrar por enquanto aqui quais seriam os casos. Cada ângulo de um triângulo é congruente ao seu correspondente no outro. Então é isso que ele está querendo dizer. Então vamos embora. Portanto, devem ocorrer 6 congruências. É o que eu tinha acabado de falar aqui, né? Ele falou aqui, ó, 3 congruências entre os lados, foi o que eu mencionei, ok? E 3 congruências entre os ângulos, foi o que eu tinha acabado de mencionar aqui, ó. Essa parte que eu acabei de ler aqui, agora que eu estou notando, ele simplesmente está falando que para dois triângulos serem congruentes, você tem que analisar os lados e os ângulos. Então, essa parte aqui de cima, ele está se referindo aos 3 lados e essa parte aqui aos 3 ângulos, tá bom? Só que, ó, seria muito trabalhoso concluir que dois triângulos são congruentes empregando apenas o conceito de congruência, pois teríamos que constatar 6 congruências, que eu acabei de mencionar, que seria justamente os lados, 3 lados e 3 ângulos. Felizmente, é possível reduzir bastante o trabalho graças aos casos de congruência. Os casos de congruência são 4 propriedades que permitem concluir que dois triângulos são congruentes a partir de apenas 3 determinadas congruências. Então, existem exatamente aí, ó, 4 situações, ok? Aonde você vai ter que analisando apenas 3 elementos, você pode falar que os dois triângulos são congruentes. Então, vamos embora. No pé da letra, você teria que analisar 3 ângulos e 3 lados, certo? Só que existem 4 situações, ok? Que a gente vai ver aqui agora, que permite você analisar apenas 3 elementos. A gente vai estar vendo aqui quais são esses elementos. Então, o primeiro caso é lado, ângulo e lado. Então, como é que seria isso aí, ó? Se dois triângulos possuem 2 lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente, congruente, então os triângulos são congruentes. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, pessoal, eu vou analisar 2 lados, ok? E se entre esses 2 lados tiver um ângulo congruente, então eu posso estar falando que esses 2 triângulos são congruentes. Dá uma olhada aqui, ó.
esse lado AC, ele possui a mesma medida desse lado aqui, ó, PR. Tem um tracinho, ok. Agora, a gente viu lado, ângulo e lado. Então, vamos pegar agora o ângulo. Poderia ser esse ângulo, poderia ser isso aqui, mas no caso o autor mencionou isso aqui, ó. Então, eu tenho lado, eu tenho ângulo e eu tenho esse lado aqui, ó. Então, veja que esse ângulo A possui um único arco aqui. E se você olhar essa figura, no ponto aqui P, também possui um único arco. Então, até o momento aqui, ó, se você observar, são ângulos congruentes, ângulos de mesma medida. Veja que em seguida já tem esse lado aqui, ó, com dois tracinhos. Então, nesse caso aqui, tanto esse lado como o lado AB, ambos possuem dois tracinhos, logo são lados de mesma medida. Então, você tem aqui, ó, lado, ângulo, lado. Vamos olhar o de baixo. Você tem lado, ângulo e lado. Então, se você olhar simplesmente esses três elementos, você já pode afirmar que esses dois triângulos são congruentes. Não precisa analisar esse lado com esse lado, nem esse ângulo com esse ângulo aqui, ó. E nem muito menos esse ângulo aqui com esse, para você estar afirmando que eles são congruentes, tá bom? Essa é a primeira situação. A segunda é ângulo, lado e ângulo. Então veja que o primeiro foi lado, ângulo e lado. Lembrando que esse ângulo é o ângulo entre esses dois lados aqui, né? Agora o outro caso, se aqui eu tenho lado, ângulo e lado, agora é o contrário. Eu tenho ângulo, lado e ângulo. Então o que aconteceu aqui, ó? Se dois triângulos possuem um lado e os dois ângulos a eles adjacentes, respectivamente congruentes, então os triângulos são congruentes. Então vamos lá, ó. Veja que entre os dois lados havia um ângulo, né? Agora vai ser o contrário. Entre dois ângulos existe um lado que é comum. Então vamos lá, ó. Esse ângulo aqui, ó, no vértice B tem um único arco. Quando eu pego esse triângulo e começo a girar ele, pessoal, a medida desse ângulo é a mesma desse aqui, ó, porque possui um único arco. Então imagina você pegando esse triângulo, começa a girar ele aí, né? Aí você vai ver que ele ficaria nessa posição aqui, ó. Veja que em seguida eu tenho esse lado BC, e quando você fizer a rotação desse triângulo, você vai ver que o lado BC coincide com esse lado aqui, ó, TS. Então, por isso que tem um único tracinho aqui. E se você observar, esse ângulo aqui C, ele possui dois arcos, e quando você faz o giro, ele coincide com esse ângulo T aqui, ó, que também possui dois arcos. Então veja que você tem ângulo, lado e ângulo, tá bom? Você tem ângulo, lado e ângulo. Se você olhar essas três situações e você for ver que ambos os triângulos possuem esses três elementos congruentes, então você pode estar afirmando que você tem dois triângulos congruentes. Não tem necessidade de olhar esse lado com esse lado com esse aqui de baixo, tampouco o ângulo A com o ângulo E. Não tem necessidade. Uma outra situação é você analisar somente os lados. Lado, lado, lado. Então, se você pegar um triângulo e você fizer tanta rotação como deslocamento, e você for ver que ao você fazer esses dois movimentos, por exemplo, você encontrar um triângulo que encaixa a esse que eu mexi, então você pode estar falando
que esses dois triângulos são triângulos congruentes. Analisando apenas os lados, veja que eu peguei esse triângulo. Então imagina aqui, ó, vou fazer o seguinte, quer ver? Pega esse triângulo aqui de baixo. Não, vou pegar o de cima mesmo. Pega esse triângulo aqui de cima e gira ele para cá, ó. No caso aí para a esquerda. Quando você começar a girar ele, você vai ver que esse lado aqui, ó, vai coincidir com esse. Esse lado AB coincide com MN. E o lado BC coincide com PN. Então veja que basta você analisar os três lados, e se você for ver que coincidiu, né, os lados, logo eu vou ter um caso aí de triângulos congruentes. E o último caso aqui, ó, é no caso o lado, ângulo adjacente e o ângulo oposto. Então eu tenho aqui, ó, no caso o meu lado, o meu ângulo e o ângulo oposto ao meu lado aqui, ó. Beleza? Eu não vou estar mostrando aqui para vocês, mas o caso ângulo, ângulo e ângulo, ele não se encaixa aqui, viu? Apesar que se encaixou lado, 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 mas não se encaixa aqui. Quer ver? Mas eu posso estar mostrando a vocês aqui, ó, um exemplo nessa parte aqui, quer ver? Por que que ângulo, ângulo e ângulo, ele não vai estar aqui, ele não vai encaixar, quer ver? Deixa eu pegar aqui de cima. Aqui, ó. Deixa eu criar aqui. Então tá aí, né? Então imagina aqui, ó, você tem esse triângulo aqui, cadê? Então tá aí, ó. Se é um quadradinho, né, a gente sabe que é 90 graus. Então vem aqui, ó. Deixa eu pegar esse pedaço aqui, colar aqui. Então tá aí. Beleza. Aí você vem aqui, ó. Chama esse ângulo aqui de 30 graus. Cadê? 30 graus. Então, tá aí o triângulo de 30 graus. Eu vou chamar esse ângulo aqui de 60. Se você der uma olhada aí, ó, a soma dos ângulos internos desse triângulo tem que dar 180. Ok. Pessoal, esse ângulo ali de cima também é 60. É o seguinte, ó. Se você observar aqui, você vai ter duas retas, ó. Eu tenho aqui, ó, duas retas, ó. Eu tenho duas retas focadas por uma transversal, que é essa aqui, ó. Eu tenho duas retas paralelas interceptadas por uma transversal. Então, vou descer ela aqui. Então, tá aí, ó. Tá aí. Então, você começa a notar, então, que esse ângulo de 60 graus, juntamente com esse ângulo aqui, ó, eles possuem a mesma medida. E veja que se eu pegar o triângulo menor, aqui, ó, esse ângulo é 30. Se eu pego o triângulo maior, você observa que aqui também é 30. Só que, pessoal, esses dois triângulos, o maior e o menor, eles não são congruentes. Se você pegar esse triângulo aqui, ó, menor, não tem como você encaixar ele completamente nesse triângulo aqui maior. Então, observa pela figura que os dois triângulos possuem os ângulos iguais, mas não significa necessariamente que eles terão aqui o mesmo tamanho, em hipótese alguma. Então, o triângulo aqui menor tem 90, 60 e 30. O ângulo maior também tem 90, esse 60 e esse 30 aqui, ó. Então, por isso que o caso ângulo, ângulo e ângulo,
Ele não se encaixa na parte de congruência. Beleza? Então, tá feito aí, ó. Cadê? Então, voltando aqui, ó. Você pega esse triângulo e desloca ele para cá. Nem precisou você fazer o giro, né? Só mudar ele de posição aqui, ó. Você vai ver que o ângulo B coincide com Y, o lado BC com YZ, e esse ângulo A coincide com o ângulo X. Então, quando você tiver aqui, ó, o lado, o ângulo adjacente a esse lado e o ângulo que está oposto a ele. Quem é o ângulo que fica de frente a esse lado que eu escolhi? É esse aqui, ó. Então, no caso, quando você notar que você tem dois triângulos aonde você pega um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado, aí você pode estar falando que esses dois triângulos são congruentes, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Triângulos retângulos, que ele vai estar falando aqui, que é um caso especial, que eu vou comentar aqui agora, só para ver aqui. Beleza. Pessoal, então essa parte teórica que eu acabei de explicar aqui para vocês, vocês têm plenas condições de estar fazendo aí a última questão do simulado, tá bom? Então, bem tranquilo aí. Um caso especial, a gente vai ver triângulos retângulos. No triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto, que é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados que formam o ângulo reto são chamados de cateto. Então, simplesmente está falando que no triângulo retângulo, o lado, que é esse aqui, ó, que está oposto a esse ângulo aqui de 90 graus, esse lado aqui é chamado de hipotenusa, e os dois lados que formam o ângulo de 90 graus é chamado de cateto. É isso que está querendo dizer. Se dois triângulos retângulos possuem um cateto e a hipotenusa, respectivamente, congruentes, então os triângulos são congruentes. Então, ele falou se possui apenas um cateto e a hipotenusa. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui, ó, estaria entrando naquele primeiro princípio, primeira situação, que seria lado, ângulo e lado, né? Então é justamente o ângulo formado entre dois lados. Então ele falou cateto e a hipotenusa, então vai ter aqui, ó, entre eles vai ter esse ângulo. Então se eu vou ter cateto, ângulo e hipotenusa, eu já entro nesse primeiro caso aqui, ó, que seria no caso aqui a parte de lado, ângulo e lado. Cadê? Isso aqui, ó. Tá bom? Beleza. Pessoal, agora vai entrar aqui na parte de resolução de questões. Aí eu acho melhor começar na semana que vem. Aí semana que vem eu finalizo essa parte aqui logo, ok? E já pego logo o PDF 10. Aí o PDF 10 eu começo a resolver as questões lá no início, tá bom? Então lembrando aí que na parte de congruência de triângulos, é você pegar dois triângulos e sobrepor, né? Colocar um sobre o outro e no final você vai ver que ambos terão a mesma medida. E para mim, tá analisando se dois triângulos são congruentes, eu teria que analisar, no caso, 6 elementos, podemos dizer assim, né? Eu teria que analisar os 3 lados e os 3 ângulos e ver se eles são congruentes. Agora, existem situações que me ajudam a eu não ter que analisar as 6 situações, apenas 3, ok? Então, nesse caso, você vai ter exatamente, no caso, 4 situações, tá bom? Então, ó, os casos de congruência são 4 propriedades, que no caso são as 4 situações aqui, ó. Lado, ângulo, lado. Em seguida vai ser ângulo, lado e ângulo. Depois lado, lado, lado. E depois lado, ângulo e o ângulo oposto ao lado. Beleza?
Então aqui tá faltando aqui exatamente aqui, ó, 1 minuto. Aí eu acho melhor a gente terminar na semana que vem, tá bom? Aí amanhã de manhã eu mando aí para Daiane esse material aqui adaptado, certo? Aí vocês podem estar buscando lá à tarde, né? Caso ela já tenha impresso para vocês. Tá bom? Tudo bem? Ok. Então tá bom então. Pessoal, obrigado aí, ok? Bom descanso, boa noite para vocês Boa e noite. até semana que vem. Não esqueça aí, ó, de fazer o simulado, caso você ainda não tenha feito. E se você ver algum colega, pedir para ele estar fazendo aí, até o dia 30 ou dia 31. Tá bom? Obrigado, boa noite. Eu Boa vou noite. interromper aqui a gravação. Boa noite.